Bem-vindo, pessoal do Facebook. Seja bem-vindo, pessoal do Instagram. Hoje, esse vídeo é sobre o episódio número 6 da série Annie with E. Esse episódio, ele tem o título O remorso é o veneno da vida. E aí, traz pra gente uma reflexão. Quantas vezes a gente faz escolhas equivocadas? Quantas vezes na vida a gente se arrepende de algo que a gente fez ou de alguma atitude que a gente tomou? Quantas vezes? E quantas vezes o sentimento do remorso fica corroendo. E de certa forma envenenando muitas vezes a vida da pessoa. Para quem não lembra, esse episódio 6 da série Annie with E é aquele onde a Annie vai socorrer a irmãzinha da sua grande amiga. Amiga, inclusive, que ela estava proibida de se relacionar, de sentar juntas na escola, por conta de uma situação acontecida no episódio anterior em que as duas acabaram se equivocando e tomando vinho. E aí, o que aconteceu foi que a mãe dessa amiga da Annie proibiu as duas de continuarem a amizade. E com isso, elas tiveram que ficar afastadas, apesar do grande amor que as unia. Nesse episódio acontece essa situação e a Annie consegue salvar a menina de Krupp. Krupp era uma doença que matou muitas crianças na infância por conta do sufocamento. Como Annie já tinha trabalhado na casa de famílias e cuidado de várias crianças, ela conseguiu ajudar a irmã de sua amiga e salvar a vida da criança, porque o médico demorou bastante para conseguir chegar até o local. Baseada nessa situação de Annie ter salvado a sua filha, a mãe dessa amiga se sente profundamente arrependida, porque no episódio anterior ela tinha tomado essa decisão de impedir a amizade das duas, julgando que a Annie seria uma pessoa nefasta, né? Uma companhia, uma persona não grata, uma pessoa que não poderia conviver com a sua filha. E aí vem a primeira situação no episódio que vai tratar do remorso, porque ela vai até a casa de Annie para pedir perdão e autorizar que as duas pudessem retomar a amizade. Então, isso foi uma faceta do remorso que aparece no episódio. A outra questão que surge é que durante esse episódio, o pai de Gilbert morre. Com a morte do pai de Gilbert, aparece uma situação que até então não tinha sido revelada, que é a situação de que Marilla, quando jovem, tinha se apaixonado pelo pai de Gilbert e que esse amor houve uma questão que interrompeu e eles seguiram caminhos diferentes. E dá para perceber que a razão desse amor não ter frutificado foi porque Marilla tomou a decisão de não acompanhar o pai de Gilbert, John, para viver uma vida de casada fora da cidade. E deixa muito claro nesse episódio que o motivo foi o fato dela ter escolhido ficar cuidando de sua mãe. E por isso ela abriu mão do casamento e de viver a sua paixão, a sua vida. E aí aparece o segundo tipo de remorso. Quantas vezes a gente na vida toma uma atitude ou acontece alguma coisa que a gente tem que fazer uma escolha e a escolha é feita e isso depois gera esse sentimento do remorso. Eu não sei aqui se a experiência de vida de vocês já aconteceu uma situação semelhante ou alguma outra questão que tenha gerado esse sentimento. A grande dificuldade quando acontece
esse sentimento de remorso, assim, você toma uma atitude e depois se arrepende, o arrependimento, quando gera o sentimento do remorso, pode gerar uma série de consequências, inclusive de adoecimentos. Sabe por quê? Porque o remorso é um sentimento que ele fica de forma latente ali, sabe? Como se fosse aquela vozinha falando. E aí a pessoa muitas vezes, quando não é possível voltar atrás na sua decisão, quando ela não consegue desfazer o que aconteceu, ela muitas vezes começa a entrar até num processo de depressão. Nesse caso, nesses dois tipos de situações que acontecem nesse episódio, a gente percebe nitidamente que num caso foi possível reverter a situação. Tanto que a mãe da amiga de Anne vai lá pedir perdão e autoriza que as duas possam continuar a amizade. Então, nesse caso, foi possível reverter os efeitos e isso pode ter aliviado a alma dessa mulher e feito com que ela, então, após pedir perdão, se libertasse desse remorso. Então, nesse caso, foi possível consertar a situação. Já no caso de Marilla, não foi possível. Por quê? Porque ela fez uma escolha e essa escolha trouxe uma série de impactos na vida dela e agora o John morre nesse episódio. Então, infelizmente, ela não teve como consertar. Se isso era uma coisa que era importante para ela, ela não teve a chance de reverter, de consertar. Porque ele foi embora, foi viver a vida dele em outro lugar e quando ele retorna, já retorna com seu filho, com o Gilbert, e depois ele fica muito doente e acaba falecendo. Então não houve chance de consertar a situação. Esse tipo de remorso que a Marilla sente é um tipo de remorso muito delicado, porque vai acompanhá-la para o resto da vida, não tem como reverter essa situação. E qual é o simbolismo disso? O quanto que é? Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Qual é a importância? No sistema familiar, na psicologia sistêmica, a gente precisa ficar atento às leis que regem o sistema familiar, para que essas leis sejam respeitadas e sejam equilibradas. O que acontece no caso de Marilla é que, ao inverter a ordem, ou seja, ao excluir da sua vida a possibilidade de viver, de criar a sua família, de criar a sua história, para ficar ali cuidando da sua mãe, ela acabou invertendo a ordem. Porque qual é a ordem sistêmica? Na ordem sistêmica, os pais vão ser os provedores. Os pais criam os filhos, preparam os filhos para a vida. E assim que os filhos estão na idade, eles vão ou trabalhar, ou vão fazer uma faculdade, ou vão se casar. E esse é o curso natural da vida. Quando algo acontece que faz com que esse filho inverta essa ordem, que é a ordem de seguir o seu caminho para ficar por culpa, por se sentir responsável para devolver para o seu pai, para a sua mãe, o que ele recebeu, existe uma inversão de ordem. E essa inversão de ordem traz vários prejuízos. Por quê? Porque o filho, ele inverte a ordem e se posiciona como se ele fosse superior aos pais. E não é sistemicamente saudável que isso aconteça. O correto é o filho ou a filha seguir o seu caminho e, com gratidão por tudo que recebeu dos seus pais, poder, se for necessário, ajudar, mas não abrindo mão da sua alegria, da sua felicidade, das suas escolhas, da sua carreira. E muitas vezes a gente vê, isso aconteceu na história do episódio da Anne with E, no século passado,
porque era uma situação muito comum no século passado, nas famílias. As mulheres, principalmente quando a família só tinha uma única mulher, a filha mais velha, geralmente era aquela que era a responsável por ficar em casa e abrir mão da sua vida para cuidar dos pais idosos. E é um pouco isso que aconteceu na história desse episódio número 6 da Anne. E isso ainda hoje acontece, não exatamente dessa forma, mas muitas vezes a gente vê pessoas que acabam ou retardando a sua saída de casa, a sua decisão por assumir um relacionamento, se casar ou sair da casa dos seus pais para viver numa outra cidade, num outro país, porque tem muita culpa, se sente culpado, se sente como se estivesse abandonando os pais. E essa culpa, muitas vezes, faz com que a pessoa acabe ficando ali na sua família de origem e não vá fazer o que é o seu destino, que é seguir a sua própria vida. E aí, muitas vezes, com o passar do tempo, principalmente depois que os pais já idosos falecem, essa pessoa se sentindo sozinha, ela começa a rever sua vida e se sente muito triste e pensando na questão das escolhas que foram feitas. E aí é onde surge a questão do remorso, o arrependimento por não ter dado a oportunidade dela própria ou dele próprio vivenciar, criar a sua própria história. Então, por isso que nesse episódio a grande mensagem que a gente pode tirar para a nossa própria vida é observar o nosso padrão de escolhas, o nosso padrão de comportamento em relação ao nosso posicionamento diante da vida. Você decidir seguir sua carreira, fazer um mestrado, um doutorado, até mesmo em outro país, ou tomar a decisão de se casar e sair da casa da sua família de origem, não tem que te deixar culpado ou se sentir como se você fosse um desalmado por estar indo por um caminho que não é o que você deveria. Muitas vezes, esse sentimento de culpa, essa sensação de ser responsável, principalmente quando se é filho único, traz um peso muito grande. E às vezes os pais, de forma até inconsciente, ficam numa postura de achar que é normal e até gostar que o filho fique ali juntinho, né? Para ficar sempre juntinho com o filho. Só que isso, de uma certa forma, prejudica o desenvolvimento, né? o ir para a vida, e acaba gerando depois, muitas vezes, o nosso remorso, né? o nosso fato aqui que a gente está conversando. Então, vamos pensar. 2 tipos de remorso. Existem remorsos e arrependimentos de situações que a gente vivencia, mas que a gente pode corrigir. A gente pode voltar atrás, pedir desculpas e reverter a situação. Agora, esse outro tipo de remorso, que é aquele que você, no final da sua vida, ao olhar para trás, você percebe o quanto que você deixou de viver a sua própria vida, esse tipo de remorso, muitas vezes, não vai ter chance de ser revertido. Então, hoje, a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês é que no momento de fazer suas escolhas, de tomar suas decisões, procure avaliar se esse equilíbrio entre o dar e o receber no sistema familiar está ok. Porque se você quiser dar mais do que é o normal, ou seja, abrindo mão de tudo na sua vida, isso vai gerar um desequilíbrio no seu sistema, com consequências na sua vida no futuro, ok? Então, esse episódio, ele traz esse simbolismo da questão do arrependimento, do remorso, e a importância da gente refletir sobre isso
no nosso dia a dia. Todas as vezes que a gente se pegar tendo que tomar uma decisão, tendo que tomar uma atitude, fazendo alguma escolha, que vocês consigam fazer melhores escolhas e que vocês possam não sentir a dor desse remorso corroendo a alma, ok? Então, boa semana e no próximo domingo eu vou falar sobre o episódio número 7 da série Annie with E. Espero vocês. Até lá!